dia, eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui presentes e as que nos acompanham pelo YouTube. Aproveitar para agradecer por essa possibilidade de estar aqui conversando com os gestores municipais da área de segurança alimentar e nutricional. Eu que já fui por 8 anos gestor municipal em 2 municípios da área de segurança alimentar e nutricional, em Santo André, São Paulo, em Natal, no Rio Grande do Norte, nos anos mais felizes da minha trajetória profissional, porque podia me defrontar diariamente com o desafio de encontrar soluções para uma alimentação melhor para a população, né? E, então, eu quero agradecer muito a equipe da CESAM, que proporcionou essa oportunidade, e especialmente a Lilian, né, a secretária e toda a sua equipe, porque a gente já é companheiro de muitas e muitas jornadas, né? Teve mais ou menos o mesmo tempo de administração pública, praticamente, e é sempre bom estar trabalhando próximo da Lilian e da equipe de pessoas tão competentes que ela organizou. Como disse a Patrícia, eu já vou sair um pouco dessa abordagem mais geral e entrar numa abordagem mais específica, né? Colocando uma entrega para vocês, porque justamente o trabalho que a gente está desenvolvendo, ele é totalmente voltado para apoiar e instrumentalizar os municípios para uma ação mais eficiente na área de segurança alimentar e nutricional. A gente sabe que nesses tempos em que a gente tem questões cada vez mais complexas que envolvem a questão de segurança alimentar e nutricional, como abordada aqui também pelo Intine, pela Beta, né, e pela Patrícia, a gente precisa ter instrumentos que direcionem cada vez mais a ação. E esse é o nosso intuito ao desenvolver esse trabalho, certo? Esse trabalho foi feito no âmbito da cooperação com o IICA, é uma equipe ampla por trás desse trabalho, né? Eu vou mostrar um pouco a trajetória e a metodologia do que nos fez desenvolver e chegar nos resultados finais, que são um instrumento para vocês, que são basicamente os mapas, né? Esse trabalho foi possível graças a uma equipe bem estruturada, tanto no âmbito da ESAL, que é a Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, quanto da Escola Politécnica, que está aqui hoje a professora Mariana Gianotti e o Gabriel Caldeira, como representantes aqui também, e do Centro de Estudos das Metrópoles. Tá? Esse trabalho, como eu disse, o objetivo grande desse trabalho é subsidiar a ação dos gestores, né? De 2 formas. Em primeiro lugar, a gente teve em 2018 um estudo pioneiro da Kaizen, que tratou de identificar os desertos alimentares aqui no país. Então, qual foi o nosso grande objetivo? Dar um passo à frente. Ou seja, o que é possível aprimorar nessa metodologia e nesse trabalho que foi desenvolvido, né? E, como um segundo ponto, disponibilizar toda uma estrutura de suporte para a ação dos gestores municipais. E a gente quer avançar para além da caracterização estanque da realidade do município em mapa, a gente está procurando avançar mais e mais para subsidiar os gestores com informações de âmbito intramunicipal, ou seja, o que é possível a gente informar os gestores sobre a situação de alimentação e nutrição, o acesso a alimentos dentro de cada um dos municípios, nos bairros, nas regiões periféricas, nas áreas mais vulneráveis. Então, esse é o nosso grande objetivo e para isso que a gente está evoluindo. Como a Patrícia disse, isso está em construção, nós já temos uma primeira etapa aqui avançada, em que a gente consegue estabelecer os mapas, mas a gente ainda vai avançar mais e mais num processo contínuo de disponibilizar informação para vocês. Então, abordando um pouco a questão dos desertos alimentares, né, que é esse conceito em que a gente procura trabalhar a questão do acesso à alimentação e mostrar onde esse acesso é mais restrito e que impacta as condições de saúde das famílias, a condição de saúde e de alimentação das pessoas, né, que impõe mais restrições a esse processo. Para a gente fazer isso, nós seguimos uma metodologia que passou primeiro por uma identificação dos estabelecimentos
que oferecem alimentos para a população, e aí são mais de 726 mil estabelecimentos que foram listados. A nossa base de trabalho é a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Então, aqui, infelizmente, a gente trabalha com os equipamentos que são os formais, né? A gente sabe que tem uma informalidade grande em algumas regiões do país, mas é o que as bases de dados disponibilizam. Nós conseguimos fazer essa categorização dos estabelecimentos, né, porque a gente tem mais de 480 tipos de estabelecimentos diferentes. Então, a gente fez uma categorização, uma classificação disso, no sentido de identificar aqueles que oferecem uma alimentação mais saudável em relação àqueles que disponibilizam uma alimentação com processados e ultraprocessados. Nós fizemos um processo de geolocalização, porque é a isso que eu me refiro, quer dizer, quando a gente está tentando instrumentalizar os gestores municipais para atuar, é muito importante que a gente saiba exatamente em qual ponto do território está localizado o quê. Porque acho que isso dá uma infinidade de possibilidades para os gestores construírem soluções e trabalharem os diversos elementos disponíveis, né? E, por fim, a gente tratou de trabalhar um pouco as densidades desses estabelecimentos, considerando a população, né? Esse é o trabalho que a gente tem aqui. Então, assim, se a gente for falar de uma comparação entre o trabalho que a gente fez, que estava feito pela Kaizen e que é feito atualmente pelo Grupo de Políticas Públicas da Exalc, em conjunto com o Centro de Estudos das Metrópoles e com a Escola Politécnica, o que a gente pode dizer claramente é que a gente avançou bastante, né? A gente avançou no sentido de utilizar a pesquisa de orçamentos familiares mais atualizada que a gente dispõe, e procurar fazer uma distinção mais clara dos diferentes grupos de alimentos, e aí são quase 5 mil alimentos diferentes, entre alimentos, preparações e ingredientes, etc. Então, a gente procurou avançar numa categorização que desse mais elementos para os gestores, do ponto de vista de que tipo de alimento é fornecido por qual tipo de estabelecimento. A gente avançou um pouco mais e melhor em situar os estabelecimentos também onde eles estão localizados em cada território e fazer essa abrangência nacional. Isso nos permite com que a gente possa dar uma informação atualmente da concentração desses estabelecimentos por 1.000 habitantes, né? Então, a gente consegue disponibilizar para os gestores, nos territórios, essa informação espacializada. Tá? Então, assim, mostrando essa figura, né, a gente fez essa categorização nesses 5 tipos de estabelecimentos. A gente separou aqueles estabelecimentos que oferecem predominantemente alimentos in natura, ou seja, mais de 50% da oferta de alimentos é in natura, daqueles que fornecem majoritariamente os ultraprocessados, ou seja, que mais de 50% dos itens comercializados ali são ultraprocessados. E temos 3 categorias intermediárias. Tem uma dos mistos, basicamente concentram um número pequeno de alimentos, mas são as bebidas, predominantemente, né? E separamos aqueles mistos processados, ou seja, que fornecem eles fornecem alimentos in natura, mas numa quantidade menor, e pendem um pouquinho mais para os processados e ultraprocessados, oferecendo mais de 20% desses alimentos, daqueles que são os mistos in natura, ou seja, que oferece pelo menos 40% de produtos in natura e não fornecem tantos ultraprocessados assim. Tá? E a gente fez essa classificação. Eu vou mostrar aqui alguns dados que dão um pouco um retrato nacional dessas coisas, como essas coisas se desdobraram, para depois chegar nas nossas entregas, como disse a Patrícia, as entregas para cada um dos municípios, porque a gente tem também essa entrega elaborada. Nós já temos pelo menos 4 mapas ou 5 elaborados para cada um dos 60 municípios que fazem parte
dessa estratégia aqui. Então, aqui, vocês, nessa tabelinha toda multicolorida, assim, parece mais um joguinho, mas ela, na verdade, reflete um pouco as diferenças regionais. Porque, assim, se a gente tem estabelecimentos que têm uma classificação uniforme ao longo em todo o território nacional, ou seja, açougue é um lugar onde vende carne, né? Peixaria é um lugar onde vende peixe, para todo mundo. Mas, de acordo com a região, nós temos outros tipos de estabelecimentos, bares, os estabelecimentos onde você compra as cantinas, etc., que você vai ter uma categorização, as pessoas compram determinados tipos de alimentos diferenciados em cada uma delas. Então, a gente usou esse suporte que a POF nos oferece para tentar dar mais precisão nessa informação que a gente está disponibilizando para os municípios. Tá? E aqui, só para ter um painel geral, porque esse aqui está agregado por município, e, na verdade, os mapas que a gente fornece, eles estão desagregados, né? Eles são intramunicipais, como eu disse, e eles trabalham ao menos por setor censitário. Esse aqui oferece um retrato do Brasil para que vocês possam ter uma ideia geral de como se concentram os diferentes tipos de estabelecimento, né? E aí eu vou passar 3, 4 mapas que vão mostrar exatamente isso. Este aqui mostra a concentração de estabelecimentos que fornecem alimentação in natura no Brasil. E vocês considerem, as cores mais escuras é onde a gente tem uma concentração maior de estabelecimentos pelo território, e as regiões mais claras é onde a gente tem uma concentração menor de estabelecimentos pelo território, oferecendo gêneros in natura. O próximo mapa trabalha a concentração dos estabelecimentos que oferecem que são os alimentos mistos in natura e mistos, tá? Então, aqui a gente agregou 2 daquelas categorias, lembrando que aqueles mistos, basicamente, são os que disponibilizam bebidas, e vocês podem ver que tem uma configuração diferente essa distribuição pelo território nacional. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como está esse cenário. A gente também fez isso para os estabelecimentos que oferecem a possibilidade de aquisição de alimentos mistos processados, ou seja, aí tem um pouco de in natura, mas predominam os processados. E, finalmente, os ultraprocessados, né? Então, se vocês viram ali uma grande concentração de estabelecimentos que oferecem alimentação in natura, principalmente nas regiões centro-sul do país, aqui vocês vão ver que, da mesma forma, a oferta de alimentos ultraprocessados ela também ocorre na região centro-sul, mas ela também está presente nas demais regiões brasileiras, né? Então, isso é um pouco da configuração que está por trás desse mapa. Aqui a gente pode, assim, compreender esquematicamente que os estabelecimentos in natura, os mistos in natura e os mistos, são aqueles que disponibilizam, que oferecem para a população a possibilidade de acessar alimentos mais saudáveis, e os outros grupos de estabelecimentos, os mistos processados e os ultraprocessados, oferecem mais o alimento ultraprocessado. E aqui a gente tem a combinação desses mapas, mostrando a densidade dos estabelecimentos com alimentos saudáveis pelo Brasil. E aqui a gente já parte para aquela concentração que eu falei, estabelecendo por 1.000 habitantes, né? Então, a gente tem, nessas regiões vermelhas, de 0 a 13 estabelecimentos para cada 1.000 habitantes. E à medida que você vai mudando aí essa paleta de cores, a gente chega até no verdinho, aí, onde a gente tem cerca de 27 a 52 estabelecimentos para cada 10.000 habitantes. Tá? Então, assim, para vocês terem uma visão geral, tá? Para os gestores municipais desses 60 municípios, todas essas informações estão apropriadas em mapas específicos dos seus municípios, com a divisão por setor censitário. Tá?
E essas são as... E agora aqui falar da grande novidade desse estudo, né, que é justamente o cálculo de acesso, né? Porque em relação ao estudo da Caizan 2018, que tinha um raio de acesso das pessoas aos estabelecimentos, nesse aqui, graças à equipe da Escola Politécnica e do Centro de Estudo das Metrópoles, a gente conseguiu avançar para fazer esse cálculo de acesso considerando a realidade das cidades. Ou seja, considerando as pessoas andando a pé por uma distância, por um tempo máximo de 15 minutos, né, uma velocidade média de 4 km por hora, nas diferentes dimensões, nas diferentes direções. Quantos estabelecimentos essas pessoas seriam capazes de alcançar? Entendeu? Porque essa deve ser mais ou menos a lógica que a Beta se referia, né? Daquela pessoa que sai de casa e tem que prover a alimentação dessas famílias. Então, a gente chegou aqui a uma definição mais precisa, eu diria assim, um pouco mais precisa, de desertos alimentares, ou seja, aqueles que as populações têm baixo acesso aos alimentos saudáveis, né? E aí o indicador que a gente estabeleceu foi assim, menos de 15 estabelecimentos para cada 1.000 habitantes. Tá? Então, essa é a conta que a gente fez normalizando todos os dados para o Brasil. A gente chegou neste número efetivo. E para os pântanos, aquela em que a gente tem mais de 100 estabelecimentos para cada 1.000 habitantes oferecendo ultraprocessado, né? Vocês podem ver que a lógica aqui já foi falada um pouco de manhã. A gente está vivendo uma lógica em que aumenta muito a disponibilidade de alimentos ultraprocessados e a gente enfrenta uma restrição de alimentos, de disponibilidade de alimentos in natura. Claro, né, eu enfatizo. A Patrícia falou que esta é uma versão preliminar, e é mesmo, a gente das primeiras versões, essa metodologia toda está em construção e todas as contribuições, as críticas, as sugestões que vierem no sentido de aprimorar são muito bem-vindas e serão consideradas pela equipe técnica, né? E aqui eu vou, então, fazer a entrega, como disse a Patrícia, e aqui eu estou usando, acho que o exemplo de Belém. Né? É o exemplo de Belém. Então, aqui vocês podem ver esse mapa do acesso aos alimentos saudáveis. Então, vocês têm todo o território de Belém aí, e a gente mostra, por esse mapa, aonde tem uma concentração de estabelecimentos que oferecem alimentos saudáveis, ou seja, você tem território ali, uma pequena mancha do território de Belém, que você tem mais de 150 estabelecimentos oferecendo alimentação saudável. Mas vocês veem que é numa porção pequena do território. Depois isso vai se diluindo. Oi? Deve ser ao lado do Ver-o-Peso, provavelmente ali no centro, né? Aí você tem também, nós fizemos o mapa também dos desertos alimentares. E neste mapa dos desertos alimentares é onde a gente marcou especialmente as favelas. Então, essas favelas estão aí marcadas no mapa, principalmente essa ocorrência dos desertos alimentares nas favelas. A gente deixou na cor branca, sem cor, os não desertos e em cinza os desertos. Então, vocês veem. A água é azul. É rio, mar, tal, tá, lagoa. Então, assim, este é o mapa de apoio em que a gente já procurou direcionar muito, orientar os gestores municipais para que eles tenham uma ideia mais clara e mais objetiva do que os dados da POF, os dados da RAIS, esses dados combinados. E nós ainda vamos avançar para combinar com os dados do Cadastro Único, o que eles indicam em termos de áreas prioritárias de atuação para desenvolver iniciativas diferenciadas. Aqui nós falamos também dos pântanos alimentares, né, que vocês lembram do conceito, é aquele onde a gente tem uma maior oferta de ultraprocessados, né? Então, aqui a gente separou em pântano e não pântano, com essas corzinhas cinza e branco, né?
E aqui a gente fez um outro mapa em que a gente fez um levantamento com cada um desses 60 municípios, levantamos todos os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional existentes e procuramos situar como esses equipamentos se localizam em relação aos desertos alimentares, né? Bom, essas aí, aqui, nesse caso aqui de Belém, a gente citou lá a Ceasa, a cozinha, a feira orgânica, restaurante, e a gente localizou isso no mapa. Mas isso tem individualizado para cada um dos 60 municípios, tá? E a ideia é que assim a gente possa instrumentalizar vocês como gestores municipais para que vocês possam fazer políticas mais direcionadas. Por exemplo, numa área onde se tem um conjunto de estabelecimentos oferecendo alimentos ultraprocessados e com baixa oferta de alimento in natura, isso é um indicativo para que, por exemplo, o gestor municipal possa se articular com alguma rede de produção de alimentos saudáveis ali próxima, fazer essa aproximação entre os estabelecimentos, avaliar esses estabelecimentos, se eles têm condição de também passar a fornecer alimentos saudáveis, né? Que tipo de equipamento público pode ser localizado em determinados territórios para uma alimentação saudável, ações de educação alimentar e nutricional para que as pessoas, para aumentar inclusive a demanda por alimentos saudáveis, enfim, abre um leque muito grande de possibilidades para que os gestores possam trabalhar. Então, essa sim, né, como mais uma vez destacando, a nossa entrega dos diferentes mapas, são 5 mapas, tem para todos os municípios, tem aí, por exemplo, os mapas diferenciados aí para Teresina, para Osasco, em São Paulo, para Belo Horizonte, né, que é uma das principais cidades onde a gente tem ações integradas e articuladas em segurança alimentar e nutricional, para São Paulo, né, e aqui eu só queria chamar a atenção, já que ainda... o tempo esgotou. Então, mas eu queria chamar a atenção que essa nossa questão do acesso, ela é tão... Ela consegue pegar com... Ela tem tanta sensibilidade que, por exemplo, a gente foi capaz de captar a dificuldade que vivem as regiões próximas às marginais. Por exemplo, quem conhece São Paulo, Pinheiros e Tietê, vai ver aí que tem umas marcas de desertos alimentares justamente nessas regiões das marginais, que é onde as pessoas não conseguem transpor aquele obstáculo físico para acessar. Bom, aí eu fiz a propaganda para dizer que o nosso mapa é bem bonzinho, tá? Apesar dele poder ser melhorado, eu espero que ele atenda bem às necessidades, às demandas e seja capaz de ajudar na orientação de políticas mais aprimoradas. Era isso, como eu disse, só para fechar aqui, a gente não acabou tudo, a gente ainda vai fazer a identificação dos territórios mais vulneráveis com o CadÚnico. A gente espera também ter processos, ter uma continuidade aí, processos de validação e aprimoramento desses estudos, tá? Muito obrigado, viu, Patrícia?